Glória a Deus, amém? Como que nós podemos sentir a presença de Deus aqui, né? Que coisa boa é saber que o Espírito Santo está neste lugar. Eu gostaria de te convidar a orar, a pedir mais do Senhor nessa manhã, a pedir para Ele curar suas emoções, sarar sua mente, trabalhar no seu interior e pedir a Ele para que Ele fale e ministre ao seu coração. Eu quero te convidar nessa manhã, você se apropriar de toda a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. A você sair daqui cheio da direção do Senhor, cheio do mover do Senhor. Eu gostaria de orar por você, para que nada venha tirar a sua paz, nada venha tirar a sua atenção na palavra de Deus, nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui unidos, Pai. Nós vamos, Deus, ouvir a Tua palavra agora sendo ministrada ao nosso coração. Pai, nós clamamos a Tua presença. Queremos beber da Sua água. Queremos nos alimentar, Deus, do Teu pão. Queremos, Deus, saciar a nossa sede em Ti, Deus. Nós desejamos o Senhor nessa manhã. Nós desejamos a Sua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque nós, Deus, precisamos reconhecer a Tua soberania. Nós estamos aqui, Deus, porque nós somos pó e o Senhor nos traz vida. E o Senhor, Deus, nos derrama vida em abundância. E nós desejamos, Deus, a Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que transforma, Deus, a nossa vida de dentro para fora. A Tua palavra, Deus, que move em nós o Senhor, que é o Verbo encarnado e habita aqui neste lugar e habita em nós. E nós louvamos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, abrir comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12 em diante. Nós vamos falar hoje, nessa manhã, sobre a igreja é um corpo de Cristo. Paulo, ele vai trabalhar alguns assuntos em suas cartas e ele traz um exemplo da igreja. Ele vai falar que a igreja é uma noiva de Cristo, que a igreja é um edifício, que a igreja é uma lavoura, é uma plantação. Ele vai trabalhar vários exemplos. E nesse capítulo 12, que antecede o 13, né? Mas é só para você ficar curioso do 13. Esse capítulo 12, ele vai falar da igreja como corpo humano. Ele vai trabalhar as comparações, trazendo a igreja como um corpo humano. E nada melhor do que a gente, que é humano, entender sobre isso, não é verdade? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 12, no versículo 28 ao 31. Capítulo 12, do versículo 28 ao 31, está falando assim: na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou mestres, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em outras línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Mas, para você saber qual é o caminho do melhor de todos, eu vou te convidar a vir no culto à noite, para você descobrir essa outra parte, amém? Então,
hoje a gente vai falar e a gente vai continuar à noite. O pastor Tiago vai estar dando continuidade à noite e ele vai falar sobre isso. Então, Paulo fala, ele vai dar esse exemplo aqui do corpo humano. Ele vai falar que que a igreja é um organismo vivo, muito complexo. Você já tentou entender seu corpo? Não tente. Eu falo assim que é um dom, quem trabalha na área da saúde, quem entende o corpo humano, quem estuda cada parte, porque é um dom. Porque ele é cheio de coisinhas, e tem coisas ainda no corpo humano que a ciência ainda não descobriu, ainda não sabe ainda o que é e como tratar ou como desenvolver, principalmente sobre o sonho. Você já viu? A ciência não consegue falar muita coisa sobre o sonho. Por que do sonho? Tem várias teorias, mas não consegue definir algo. Então, tem várias partes do corpo que elas são estudadas. E nós sabemos que no final dos tempos, a medicina, a ciência, ela ia avançar. Ia ter um grande avanço. Nós podemos ver isso que está acontecendo. Então, nós podemos falar que nós estamos vivendo o final dos tempos. Porque a medicina tem avançado. Nós temos descoberto várias curas de várias coisas através da ciência. Através dos medicamentos que são para poder trazer o alívio para aquela doença. Então, ela tem avançado. Mas, Paulo, ele vai falar, um ser tão cheio de coisas, ele vai comparar a igreja. E aí você pode dizer assim, não, mas como que a igreja pode ser comparada a um ser humano cheio de complexidade, cheio de coisas, cheio de desenvolvimento? E Paulo, ele vai falar, é por causa que tem tanta coisa no corpo humano, tem tanta coisinha, tem um apêndice, eu não tenho mais apêndice, então tá fora. Tem um apêndice, tem uma unha, tem o cabelo, tem a sobrancelha, tem o coração, tem o fígado. E cada um trabalha diferente, mas em um só corpo. Você não vê um apêndice andando por aí. Você não vê um rim andando por aí. Oi, eu sou um rim, muito prazer. Não, você vê um corpo, um organismo vivo. Você vê uma pessoa andando por aí, com vários membros, vários órgãos, várias coisas dentro dela, mas você não consegue ver cada coisa separada. Então é isso que Paulo vai falar. Você já imaginou a igreja dessa forma? Você já imaginou que aqui dentro, essa aqui é uma estrutura, vamos colocar hoje só, que a estrutura aqui é um corpo. E que nós aqui somos cada parte, uma célula, um rim, um pé, uma mão. Então nós completamos a igreja do Senhor. E Paulo, ele vai falar que Cristo, ele é visto pela igreja. O corpo de Cristo é visto pela igreja. Somente a igreja consegue demonstrar a imagem de Cristo. Somente a igreja consegue falar para a sociedade, para aquele que não conhece Jesus, para aquele que não sabe a essência de Jesus, aquele que não conhece o sacrifício de Jesus. Somente a igreja consegue transparecer Jesus, consegue espelhar Jesus, consegue mostrar para aquele que não conhece quem é Jesus. Não há outra possibilidade de mostrar Jesus fora da igreja. E é isso que Paulo vai falar. Nós, juntos, somos igreja manifestando a presença de Jesus, manifestando o sacrifício dele na cruz. Então, Paulo, ele vai falar, não existe outro ser, não existe outra função, não existe outra organização, não existe nada, nenhuma ciência, nenhum estudo que pode revelar Jesus. Somente a igreja pode revelar quem Jesus é. Por isso que nós, como igreja do Senhor, devemos amar a igreja, devemos desejar estar na igreja, devemos honrar a Deus pelo privilégio de nós fazermos parte desse grande ajuntamento, que é a igreja do Senhor, porque através da igreja nós conseguimos revelar quem Jesus é. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos falar, e é o interessante que Paulo, ele vai trabalhar essa questão do corpo, que nós somos uma instituição, uma igreja, um ajuntamento de pessoas que revelam Jesus, e ele vai falar assim, nós mesmo sendo diferentes,
Ninguém aqui é igual. Ainda bem. Porque ia ser uma coisa muito sem graça. Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Todo mundo tem um rosto diferente, age diferente, fala diferente. Uns gritam, uns falam baixo, uns pulam, outros não. São pessoas diferentes que estão reunidas para representar uma só pessoa. Todos nós somos diferentes, temos nossas qualidades, mas nós estamos aqui reunidos com um objetivo. Diferente das manifestações como é que chama? Dos movimentos que se reúnem por causa de uma causa. Você já reparou que a maioria dos movimentos que se reúnem são pessoas iguais? Pensam a mesma coisa, tentam se vestir da mesma coisa, tentam fazer a mesma coisa, tentam falar do mesmo jeito, tentam seguir as mesmas pessoas e elas se completam somente naquilo que é igual ao outro. E ela tenta sempre copiar aquele que se destaca, mas ela vai sempre pareando com o outro. Mas Jesus, quando Ele chama a igreja para o representar aqui na terra, Ele chama os desiguais. Vocês têm as palavras? Ele chama os diferentes, Ele chama as pessoas mais improváveis para representar Ele. Ele chama esse grupo de pessoas aleatórias, que não tem uma pessoa igual a outra, para trazer um ajuntamento para falar assim, essa pessoa me representa. Você entende que diferente dos movimentos que acontecem, de movimentos feministas, movimentos a favor do aborto, são pessoas que pensam iguais, agem iguais, se vestem iguais, fazem tudo iguais. Mas Jesus nos chama de acordo com aquilo que Ele colocou em nós, para sermos diferentes, mas para manifestar em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa essência. Então, se você se sente diferente, parabéns. Jesus te quer. Jesus quer você mesmo, é o diferente. Não é o igual, não. Se você vê alguém igual, você vai falar assim, está precisando de Jesus trabalhar ali. E aí a gente vai trabalhando com Jesus. Dá para entender? Está dando para entender? Nós somos a imagem de Jesus. Nós somos quem Jesus confiou para refletir a imagem dele. Paulo, ele vai trabalhar alguns assuntos, quer dizer, nós vamos trabalhar alguns assuntos aqui, e Paulo, ele vai trabalhar outros, mas que não dá para a gente poder completar, falar sobre tudo aqui. Mas 2 pontos eu gostaria de trabalhar aqui com você nessa manhã. Primeiro ponto é o que nos une e o que nós temos em comum. O segundo ponto é nossas diferenças são fundamentais. Dá um alívio, né? Quando a gente sabe que a nossa diferença faz parte do nosso chamado. Do jeito que nós somos, faz parte do nosso chamado, não é? Não dá um alívio? Porque geralmente nós queremos ter um padrão. Vou dar um exemplo aqui. Quando um missionário vai na África evangelizar lá, ele quer levar o quê? O padrão dele, porque ele acha que aquilo é certo. Mas, quando nós estudamos sobre missão, nós primeiros fazemos o quê? Estudamos a cultura, para que nós, que somos de outra cultura, não possa levar a nossa cultura para dentro da cultura deles. Porque todos os povos vão louvar ao Senhor. Deus criou cada povo, cada um no seu território. Para quê? Para que seja manifesto essa unidade e Cristo seja revelado. Quando nós tentamos transformar alguém semelhante a nós não estamos fazendo discípulos. Nós estamos fazendo discípulos de nós mesmos. Estamos fazendo discípulos do nosso eu. Mas quando eu pego Cristo, eu me alimento de Cristo, eu encho a minha vida de Cristo, o que eu transmito é Cristo. E quando eu falo com alguém sobre Cristo, eu não quero que essa pessoa seja igual a mim, mas igual a Jesus. Porque através do jeito dela, da personalidade dela, do temperamento dela, outras pessoas vão conhecer Jesus. Isso é ser igreja. Ser igreja é você olhar a pessoa que é colérica, cheia de expressões e falar assim, Deus ainda usa essa pessoa. Glória a Deus, porque precisa. Mas você vê uma pessoa que é melancólica, está ali todo cheio de dengo, você fala assim, mas Deus usa essa
dessa pessoa. Então, através daquilo que o Senhor nos deu como corpo, Ele é manifesto e as pessoas conseguem ver, de fato, quem é Jesus em nós. Aí sim, Cristo em nós, a esperança para as pessoas que estão lá fora. Cristo na nossa vida, há uma transformação. Então, no número 1 aqui, nós vamos falar o que nos une e o que nós temos em comum. Você já deve ter pensado aí, será? O que me une? O que me une a alguém? O que nos une, o que nos faz, nesse ajuntamento, o que nos faz estar junto aqui nessa manhã, é a unidade no Espírito. Somente através do Espírito, nós podemos ser um. Somente através da ação do Espírito, nós podemos ser igreja. Somente através do Espírito, eu posso dizer que eu sou igreja junto com você. Junto com você. Somente isso nos faz sermos um. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 12, no versículo 12 e 13. Está dando para entender, irmãos? Vocês estão caladinhos, gente? Ah, não. Vamos lá. Vamos lá, levanta. Não, levanta não, pode ficar quietinho aí. Vamos lá, dá um glória a Deus aí. Dá uma mexida, fala uhul. Subir assim, ó, chuchu. Isso, gente, dá um movimento aqui, né? Porque tá, senão fica muito assim, né? Vamos todo mundo participar, amém? Então vamos lá, capítulo 12, no versículo 12 e 13, está falando assim. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, o que nos une aqui nessa manhã é que nós podemos nos desfrutar da presença dEle. Não tem como eu falar que sou igreja, que sou representante de Jesus, que sou uma mulher cristã, se eu não experimentar do sangue de Jesus, do sacrifício dele na cruz por mim, se eu não acessar isso que ele tem para mim. Como que eu posso hoje acessar algo que Deus fez, o sacrifício que Jesus fez na cruz? Vamos colocar aqui no tempo nosso. Ele fez há 2000 anos atrás. Vamos colocar na história linear nossa. Como que hoje, porque talvez existem pessoas que não entendem ainda a linha do tempo, que Jesus está sendo morto agora, essa coisa que é atemporal. Então vamos trazer para a nossa realidade. Como que eu posso hoje acessar o sacrifício de Jesus, receber do sangue dele, sendo que eu não estou vendo sangue, eu não estou me apalpando daquele sangue, eu não estou vendo Jesus. Como que eu posso experimentar de Jesus? Como que eu posso acessar Jesus? É isso que Paulo está falando. Quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz por nós, nós temos o acesso a Ele. Nós temos como desfrutar do seu sacrifício através do Espírito Santo. É somente através do Espírito Santo que nós podemos acessar o sacrifício dele, o sangue dele, algo que pode nos purificar de todo pecado. E aí sim, com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso, e eu declaro o sacrifício de Jesus sobre a minha vida. E aí sim, eu consigo ser igreja e representar Jesus aonde quer que eu for. Quando eu acesso o Espírito Santo, eu me revisto de quê? Do Espírito Santo. Eu me encho dele. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós experimentamos de Jesus, qual é a primeira ação da igreja sobre uma pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? O batismo. Sabia. Não é? Quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela levanta sua mão, primeira coisa que nós oferecemos para ela, mostramos para ela qual é o caminho do batismo. Por que o batismo? Porque na época de Jesus, na época de Paulo, os gregos usavam muito essa expressão do batismo.
Eles usavam, e era algo comum, a maioria das coisas eram feitas por meio do batismo, que era o baptismo, imersão, mergulhar, imergir. Lá tinha as lavanderias, as pessoas compravam roupas brancas e iam para a lavanderia para ser o quê? Imergidas. E ali elas tiravam a roupa batizada. Então, era uma expressão, eu quero uma roupa batizada. Eu quero uma roupa imergida, eu quero uma roupa mergulhada. Então, quando você ia comprar, eu quero comprar uma roupa crua, que não é uma roupa branca. Para quê? Porque eu quero batizá-la. Eu quero mergulhar ela numa tinta e transformar ela numa cor que eu desejo. Então, era algo comum. As pessoas se vestiam na época, não é? Claro. Então, elas compravam roupas, não é? Não pensa que não tinha roupa, não tinha loja, não. Tinha loja e era pleno. Jesus, você acha que Jesus usava só uma roupa, gente? Imagina usar, não é igual dos filmes que Jesus está com a mesma roupa, né? A temporada inteira, não é assim, não. Tinha roupa diferente, lavava, escorava, banhava de novo, batizava de novo. Então, tinha roupa, tinha loja de roupa. As pessoas compravam, vendiam, normal, pleno. Não é pecado não, viu? Viu, o NEM? Cadê o NEM? O NEM foi ali. Não é pecado não, viu, gente? Comprar roupa, vestir roupa batizada. Falar, oh, glória, essas roupas batizadas, Jesus, maravilhoso. É isso, Jesus nos ensina até isso, que não é errado ter uma roupa batizada. Então, era algo comum. Então, é um primeiro exemplo que talvez os discípulos ou Jesus estavam ali. A maioria das vezes foi muito usado por João Batista, quando ele falava sobre o batismo. Então, ele usava o termo de emergir e mergulhar. Mas também tem um outro exemplo que era muito comum na época, que era o picles. Vocês lembraram aí da propaganda, né? Né? Pois é, o picles. O picles foi fundado, né? Essa conserva, picles, gente, deixa eu contar eu achava que picles era o pepino. Que vergonha que eu passei. Picles não é o pepino não, gente. Não sei se vocês devem saber isso, né? Mas eu vou falar só porque se tiver alguém que não sabe. Picles é a conserva, gente. Picles de cenoura, picles de batata, picles de cebola, picles de legumes. Picles é a conserva que chama picles. Não é o pepino. Ô, gente, quando eu descobri, eu falei, que vergonha! Eu achava que o picles, que era, né, colocado lá no hambúrguer, ele que chamava, e eu achava assim, arrasava, né? Não, vou comer um hambúrguer com picles. Não, gente, você deve comer picles todo dia na sua casa, lá na conserva, lá. E 200 anos antes de Cristo, um fundador deixa eu ler o nome dele aqui, vou falar o nome, Nicander, chique, ele inventou o picles. Então, era algo comum também com os gregos, era algo comum também na vida de Jesus. Quando eles faziam o picles, eles faziam assim, pegava o produto, ou o pepino, ou a cenoura, ou a batata, o que fosse de legumes, eles pegavam isso, ferviam na água. Fica uma dica aí, hein? A dica gente, a nossa igreja é tão atual que dá até uma dica de fazer conserva. Uhul, faz uma conserva e me chama para comer. Então, você ferve o legume, é o primeiro banho. Ferve o legume, logo em seguida você joga no vinagre, que é o segundo banho. Então, quando você faz isso, você está fazendo o quê? Batizando o produto. Você pega o produto, joga ele na água fervendo, ele ferve e logo em seguida você joga ele no vinagre. E ali se torna o picles, ali se torna a conserva. Aquele produto que foi imergido tanto na água quente quanto no vinagre, ele não é mais o mesmo. Está dando para pegar aí agora? Ele não é mais o mesmo. Mas interessante que quando você pega ele tirado do vinagre ou tirado da água fervente, ele muda de forma? Não. Ele não muda de forma. Ele continua com a mesma aparência, ele continua da mesma cor. Talvez pode ter uma descoloração pequena, mas ele continua do mesmo jeito, como ele foi criado, correto?
Você não cozinha uma batata, é lógico, se você cozinhar muito, ela vai derreter. Mas você não cozinha a batata e logo que você tira ela vira uma cenoura. Não. Ou ela vira um chuchu, ou um alface. Não. Quando você tira a batata da água fervente, da água quente, ela é uma batata. E quando você mergulha ela no vinagre, ela não vira uma cenoura. Ela não vira outra coisa. Mas tem uma coisa em comum ali, que ela muda a sua essência. Ela muda o seu sabor. Ela não é mais da mesma forma a qual ela estava no primeiro estado. Quando você come ela mergulhada depois do vinagre, depois de batizada, aquela conserva, aquele legume não é mais o mesmo. Não tem o mesmo sabor. Ele é uma coisa diferente. Ele tem uma essência diferente, ele tem algo que foi trabalhado nele. E quando nós também experimentamos de Jesus, é da mesma forma. O primeiro mergulho nosso é quando nós conhecemos a Jesus. Quando nós entendemos quem Jesus é. O nosso segundo mergulho, que é no vinagre, nós entendemos e recebemos ele na nossa vida e algo é transformado dentro de nós. Algo é mudado, a nossa essência, que não é mais carnal, não é mais daquilo que nós adquirimos como uma natureza pecaminosa, mas é algo que Cristo colocou em nós, por meio da palavra dele. Quando você mergulha na palavra dele, você muda a sua essência de dentro para fora. Você não precisa mudar o seu jeito. Você não precisa mudar a sua fisionomia, você não precisa fazer uma plástica, você não precisa colocar várias coisas para você mudar. Não. É a sua aparência. Mas Cristo, na nossa vida, vai nos moldando. E a partir da Bíblia, daquilo que Ele fala com a gente, nós vamos sendo mais parecidos com Ele. O que eu fazia de errado, eu não faço mais. O que eu vestia, eu não visto mais. Mas é porque eu quero ser padrão, olhar... Não. Porque Cristo, na minha vida, me muda e me molda de acordo com o caráter dele. Está dando para entender? E é sobre isso. Então, nós não temos que entender que através desse mover do Espírito, dessa água que nós adquirimos, nós somos transformados. Paulo, ele vai falar aqui, quando nós lemos, que ele fala do mesmo Espírito nós recebemos, e o Espírito dá o que para a gente? De beber, não é? O que mais o seu corpo precisa, gente? Vou beber água. O que o seu corpo mais precisa? De água. E é isso que Paulo está falando. O Espírito nos dá de beber. Para que nós, como igreja, possamos ser um. Meu irmão, vamos lá. Entenda comigo. Se a gente não beber do Espírito, se nós não alimentarmos do Espírito, como é que é a música? Espírito de vida vem, sopra em nós, flui em nós. Se nós não desejarmos beber do Espírito, quando eu estou com sede, meu corpo deseja água. Mas tem dia que o seu corpo deseja água, o que você faz? Não bebe, correto? Não é verdade? Gente, não é só eu, não. Você também não bebe. Gente, que é isso, hein? Que honra! Gente, que fofinho! Eu nunca vi tocando teclado. Gente, obrigada. Você é top, viu? Valeu. Parabéns. Tamo junto. O nosso corpo precisa de quê? De água. Quando nós bebemos da água, a Joyce está ali e pode falar se é verdade ou não. Joyce, quanto mais a gente bebe água, menos doença a gente tem, correto? Padrão, né? A gente tem que fazer outras coisas, mas a água é essencial. Gente, eu fui no posto um dia e eu falei, eu tô passando mal, tô morrendo. Bebe água. Eu falei, não acredito. Hidratação, só hidratar, bebe água. Eu falei, não. Aí tem dia, não, tô com uma dor de cabeça. Não tô aguentando. Bebe água. Só isso. Mas só isso. Bebe água. E a palavra de Deus, para gerar transformação em nós,
para gerar mudança em nós, para gerar saúde em nós, para gerar desejo em nós, para gerar paixão em nós, sabe? E aquela coisa assim, uau, eu estou empolgada, eu quero Jesus, uau, eu quero. Nós também precisamos beber da água do Espírito. Nós também precisamos desejar. Ele, até a vontade de beber a água, quem dá é Ele. Até o desejo de pedir mais dele, vem Jesus, eu quero mais, estou empolgada, Jesus. Até isso vem dele. Mas, o passo, sabe, de pegar o copo, é eu que faço. Só eu. Não tem como eu estar com sede, estou com muita sede, se eu não for até uma fonte de água para beber. Eu continuo sendo corpo, eu continuo sendo Flávia, mas eu continuo desidratando por fora? Não, por dentro. Aí o meu rim sobrecarrega, aí eu fico com cólica, aí eu fico fraca, aí dá aceleração cardíaca, porque falta de água, dá aceleração. Ai, estou infartando. Não, bebe água. Bebe água. Se alimente da água da vida. Se alimente do Espírito de Deus. Se você acha que está morrendo espiritualmente, eu não sinto mais Jesus, eu não estou vendo mais nada, a igreja pula e eu não quero pular, eu não estou conseguindo concentrar, nada que eu pego, eu consigo absorver. Beba da água do Espírito, beba a água de Deus, experimente de Deus. Fala, Deus, eu bebi um copinho, mas eu quero mais. Eu bebi 200 ml, mas eu quero 300. Deus, eu já bebi 300, eu quero agora 500. Deus, eu bebi 1 litro, mas agora eu quero 2. Deus, Ele é infinito em nos dar a água da vida. Ele é infinito em transbordar em nós. Se você pediu, se você acha que está cheio, você só acha porque Ele tem mais para derramar em nós. É muito mais do que só um gole. É muito mais do que só pegar uma taça pequena de 200 ml ou 300 ml e tomar um gole. É beber dele todos os dias. É se alimentar dele todos os dias. É desejar ele todos os dias. Deus, eu estou com sede. Deus, eu preciso beber da água do Espírito. Deus, porque o seu Espírito que me torna um com a igreja. Deus, é o seu Espírito que me faz olhar para o irmão que está do meu lado e falar assim, eu sou um com ele. Não porque eu tenho uma natureza linda, plena, maravilhosa, mas Cristo na minha vida me transforma e eu com ele nós andamos mais uma milha. É por causa de Cristo em nós, a essência em nós. Se há divisão, se há contenda, se há briga, se há desentendimento, é porque falta a essência. É porque falta água para o nosso corpo. É porque falta o Espírito para o nosso corpo. No versículo 11, fala assim, porém, é um só o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Quando nós temos o Espírito dele, bebemos da água dele, somos cheios dele. Quando eu vejo o dom do outro, eu não quero ser igual ao outro, porque isso me torna uma pessoa que vai criar um movimento, correto? Como nós falamos aqui. Mas quando eu vejo o outro, com o dom dele, com aquilo que ele está fazendo, e eu sei que o meu dom é diferente do dele, e eu sei que Cristo deu à igreja diferentes dons, para que haja um completar do corpo de Cristo, aí sim, com Cristo me batizando, me lavando, me transformando, eu entendo que eu sou completa no outro. Eu entendo que eu necessito do outro. Não tem como fazer um coral só com soprano. Não tem como fazer coral só com contrabaixo. Ou baixo que fala. Contralto. Mas tem baixo também, não tem baixo? Tem baixo. Contrabaixo é o de tocar. Mas dá também.
Não dá. Tem que ter uma harmonia, um depende do outro. Um precisa do outro. Para que haja harmonia, para que seja lindo, suave. Ai, eu vi Jesus naquelas vozes que eles cantaram, que coisa linda. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. E quando a pessoa recebe um dom, quando a pessoa recebe algo do Espírito, porque nós lemos aqui que quem dá é Ele. Mas quando eu olho para o outro, falo assim, eu podia ter o dom dela. Nossa, por que não foi eu no lugar? Por que não é eu que estou cantando ali hoje? Por que não é eu que estou fazendo isso hoje? Por que não é eu? Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor errou. O Senhor não sabe ser Deus. O Senhor não está sabendo dirigir a igreja do Senhor. O Senhor não está sabendo colocar tudo no lugar. Deixa que eu coloco. E nós começamos a gerar em nós algo que não é do Espírito. E nós conseguimos gerar em nós algo que é carnal. Algo que é desejo carnal. Mas quando eu consigo reconhecer que o outro foi honrado, não é uma desonra para mim. Nossa, ela foi honrada. Eu me senti desonrada, me ferido, me machucaram. Não. Eu me sinto honrada porque ela é corpo comigo. Essa semana para trás, o Tiago teve uma inflamação na garganta. Todo o corpo dele doeu. Todo o corpo dele ficou debilitado. Ele disse, eu emagreci 2 quilos. Eu falei, meu Deus, essas dores de garganta não pegam na gente. Né? Pra gente emagrecendo, fazendo nada, comendo. Não, mas tá vendo que o corpo todo padece? É uma garganta. É uma garganta só. Você já viu quando pinga colírio no seu olho? Parece que você perde a noção de tudo, do mundo. Ai, meu Deus, o que é? Nossa, que dor de cabeça. Ai, meu Deus, meu corpo está estranho. Um trenzinho. Por quê? Todo o corpo padece quando um membro sofre. Mas nós também podemos entender que quando um corpo é sarado, quando um corpo é mudado, quando um corpo é edificado, todo o corpo também se renova. Quando a dor de garganta passa, quando você toma os seus antibióticos, todo o seu corpo é renovado. Porque um membro, quando sofre, todos sofrem com ele. Mas quando o membro também é honrado, todos são honrados com ele. Isso é o privilégio do corpo de Cristo. É o privilégio que Ele nos deu, de acordo com a graça que Ele liberou sobre nós, de acordo com quando Ele chama Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar, eu vou te abençoar, e aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados, porque você é corpo de Cristo, você é família de Deus, você que representa a minha imagem, Abraão, eu te escolhi, e nessa manhã o Senhor nos chama para ser igreja, porque Ele nos chama para ser abençoadores, homens e mulheres que honram a presença dEle, homens e mulheres que estão juntos no mesmo propósito, no mesmo Espírito. O que nos une? O mesmo Espírito. Nossas diferenças são fundamentais. É o segundo ponto. 1 Coríntios 12, capítulo 14 e 20, versículo 14 ao 20 diz assim: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Nós somos proporcionais. Nós temos a proporção de Deus sobre a nossa vida.
nós somos exatamente como Deus planejou. Cristo, o Espírito vai trabalhando em nós para nós sermos perfeitos, santos, irrepreensíveis de acordo com a vontade dele. Mas ele nos criou. Agora imagina só. Imagina se esse braço meu fosse maior do que o outro braço. Imagina se essa perna minha fosse maior do que a perna minha. Eu quero ser grande. Não, que isso, eu tenho que brilhar, tenho que ficar, eu tenho que destacar, eu tenho que ser a melhor. Não, eu tenho. Não, entenda. Corpo é corpo. Eu não estou dizendo que você deve desejar, porque Paulo fala que você deve desejar os melhores dons. E é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quando você deseja os melhores dons, você cresce para edificar o corpo. É igual quando você vai para a academia. Quem cresce quando você faz musculação? O músculo, não é? O músculo cresce. Mas ele crescendo porque ele está buscando o quê? Se aperfeiçoar, não ficar atrofiado. Quem ganha com o músculo crescendo e ficando forte? Todo o corpo. Porque aí você não tem algumas doenças que é por causa como é que chama aquele pessoal que anda? Sedentarismo. Aquele pessoal. Sedentarismo. Deu para entender? Exercitar. Mas quem fala para você ir lá exercitar o corpo? É o músculo que manda o comando para você. Vai me exercitar porque eu quero ficar fortão? Não. Quem que dá o comando? Não é? Ele que trabalha. O cérebro cresce quando o músculo cresce, irmão? Não, você não fica com cabeção. Está entendendo? Qual é a proporção do corpo? E é sobre isso que Paulo está falando. Você pode desejar ser melhor. Você pode desejar procurar os melhores dons. Porque Cristo dá de acordo com a função daquilo que você está exercendo. Se hoje eu estou aqui ministrando a palavra, amanhã talvez eu possa estar fazendo outra coisa. Então eu devo desejar me aperfeiçoar no meu dom que o Senhor colocou. Quem dá a direção para a igreja, irmãos? É o Espírito de Deus. Deus coloca cada um no lugar certo. Se você hoje está servindo onde você está servindo, é porque o Senhor quer que você seja grande neste lugar. Aperfeiçoe este órgão, este membro, para que quando você mudar de lugar, você também possa melhorar todo o corpo. E é isso que Paulo está dizendo. Se o olho fala, eu não quero ser mais olho, ele não deixa de estar no corpo. Mas ele traz uma confusão para o corpo inteiro. Ele traz uma dificuldade para o corpo inteiro. O corpo não consegue andar se ele não tiver um olho. Por quê? O pé não tem nada a ver com o olho? Tem. Porque nós precisamos de uma direção. Ou o pé fala, não, eu quero ser ouvido, porque eu acho que o ouvido é o melhor. E aí traz uma confusão. A palavra de Deus fala que nós não devemos deixar que esse espírito de confusão reine na nossa vida. Nós não devemos deixar que o espírito de confusão reine em nosso coração. Por isso que nós devemos honrar uns aos outros, porque nós dependemos uns dos outros. Sabe aquela música que a gente cantava? Isso, agora dá uma pausa, porque aí não dá, né? Dá uma pausa aí para mim, para nenhum dos dois passar vergonha. E somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo no mesmo propósito. Agora pode continuar. Vivendo no mesmo propósito, na mesma essência. Somos um. Nós dependemos uns dos outros. Se é para ficar aqui, vamos lá, vamos ficar. Mas nós vamos ficar diferentes. Somos diferentes. E é isso que Deus gosta.
Deus gosta daquele quietinho, mas Deus gosta daquele também que pula. Deus gosta daquele que fala muito, mas também daquele que não fala. Daquele que veste todo doidão, mas daquele que veste todo comportadinho. Deus gosta daquele que motiva alguém, mas Deus gosta também daquele que fala, calma, segura a onda aí, calma, né? Tem gente assim comigo, irmãos. Eu sou para ontem, mas tem gente que fala assim, calma, sossega aí. Jesus, é o complementar, Senhor, da tua obra na minha vida. Completa, Jesus. Completar uns aos outros, participar, unidos. No versículo 27 e 28, Paulo está falando assim. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um uma parte desse corpo. E cada um é uma parte desse corpo. Na igreja de Deus, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar línguas estranhas. Em Efésios 4, versículo 11, está falando assim, foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e ainda outros para serem pastores, e outros para serem pastores e mestres da igreja. 3 coisas aqui que eu quero falar sobre essa mutualidade, sobre essa diversidade daquilo que Deus quer, dos dons, que é o organismo de Deus. Um é empatia, o outro é precisamos uns dos outros, e o outro é transparência. Empatia, no versículo 26, está falando assim, se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras se alegrem com ela. Foi aquilo que o pastor Fernando disse aqui agora há pouco. Chorar com os que choram, às vezes é fácil. Mas se alegrar com os que se alegram, também é bíblico. E se nós não conseguimos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, nós não temos a essência, nos falta a água da vida. Nos falta beber da água da vida. Nos falta ter empatia pelo outro, estar sensível ao outro. Lembra sempre, quando você lembrar de empatia, lembra sempre de Deus quando chama Abraão para sair da terra, da sua parentela. Aqueles que te abençoarem, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou abençoar ele. Mas os que te amaldiçoarem, Abraão, eu também vou os amaldiçoar. E ele será grande na terra. Então nós que somos descendentes de Abraão, nós que também participamos do mesmo mover que Abraão participou, nós que experimentamos também do sangue de Jesus, ele também faz isso por nós. Ame a noiva de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Não fale mal da igreja de Jesus. Não denigre a imagem da igreja de Jesus. Igreja física? Não, agora nós vamos falar de nós como corpo de Cristo. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando da igreja a noiva, só a igreja instituição, eu estou falando de Cristo. Porque Cristo se revela por meio da igreja. Cristo é visto por meio da igreja. Mas quando eu aponto o dedo e falo a igreja não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo, eu estou dizendo que Jesus é tudo aquilo que eu disse. Viu como é sério quando nós abrimos a nossa boca para desonrar alguém? Nós estamos dizendo que o Jesus, aquele que é representado pela igreja, Ele é tudo aquilo que nós dizemos. Por isso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Você gosta que alguém fale de você?
Você já falou mal de você? Você já denegriu a sua própria imagem? Por mais que você fale assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Mas você nem se corrige. Quando nós amamos a igreja do Senhor, nós amamos a Cristo. Quando nós falamos da igreja de Jesus, nós falamos de Cristo. E Cristo e o Espírito que paira sobre nós aqui nessa manhã, que está dentro de nós, ele tem ciúmes da igreja. Ele tem ciúmes. Você já viu alguém ciumado? Já viu alguém ciumado? Como? Que crise que dá? Que fica bravão. Não põe a mão no meu menino não, que eu tenho ciúme dele. Nós viramos uma leoa. Imagina o Espírito de Deus, quando nós falamos do próprio Jesus, quando nós falamos da igreja, mas também quando nós falamos bem da nossa igreja, quando nós elogiamos a igreja do Senhor, quando nós amamos a igreja do Senhor, há uma atmosfera de paixão inundando a nossa vida, há um desejo que ele brota em nós, e ele se derrama, e ele se manifesta, porque o ambiente é favorável a ele, o ambiente é agradável a ele, e aí ele se torna visível, presente. Aí Jesus é manifesto a nós. Precisamos uns dos outros. No capítulo 12, no versículo 29 e 30 fala: nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, à noite, você vai saber qual é o melhor de todos. Acréscimo de Flávia. Se esforcem para ter os melhores dons. Vá para a academia do Espírito, né? Vou falar assim. Beba dele, se alimente dele. O outro ponto para a gente poder concluir aqui é transparência. Transparência é algo fundamental, porque gera confiança. Você já foi fazer um ultrassom, que o ultrassom não conseguiu saber o que você estava? Né? Foi fazer ultrassom, aí a médica está suspeitando, por exemplo, que tem um cisto no útero. E aí foi fazer ultrassom e ela não sabe se é um cisto, se é o que... É tumor? Que se não for cisto, é tumor, né? Sei lá. Indefinido. Não sei se isso é cisto, se isso aqui é só uma calcificação. Eu não sei o que é. Você sai de lá contente? Você sai de lá. Meu Deus, eu vou morrer. Não é nada, não é nada. Não sei o que é. Calma, no próximo a gente vai... eu vou morrer. Eu sabia que eu tinha bebido água ontem demais, me deu dor de barriga. Eu sabia que a dor de barriga era porque... O que acontece? Você começa a passar mal no dia seguinte. Você começa a ter dor de cabeça, enjoo. Você começa a sentir dor no lugar que... ela fez aqui, tá doendo, eu sabia. Aí quando você... Aí geralmente marca quase 6 meses depois, né? Quando você vai no mesmo ultrassom com a mesma médica, a médica, menina, quando eu fui fazer seu ultrassom, não tinha uma mancha aqui no lugar do ultrassom, você não tem nada, plena, você tá ali, não, maravilhosa, vai lá, arrasa. E aí? A transparência gera, quando você não tem algo concreto, você desconfia, você duvida, te gera um monte de dúvidas. E é por isso que Deus, ele não opera em meio à dúvida, em meio à falta de transparência, falta de confiança. Transparência gera confiança. Você já viu aquela história de Naamã? Naamã, um oficial do rei, todo vestido com a sua roupa de guerreiro, de capitão. Mas por dentro era um leproso. Todos os seus soldados achavam que ele era um homem ideal, forte, bonitão. Mas a sua escrava, que estava dentro da sua casa, quando ele se despia, sabia quem ele era.
E aquela escrava, sendo usada, impulsionada pelo Espírito, falou: existe um Deus em Israel. Existe alguém que pode fazer com que você seja transparente. Existe um Deus em Israel que vai te ajudar a ter confiança novamente, a fazer com que os seus soldados, que alguns desconfiam de você, possam acreditar em você. Existe um Deus que pode te lavar da sua lepra e purificar você novamente, para que as pessoas vejam a imagem de Cristo na sua vida. Há perdão para os nossos pecados, há purificação para os nossos pecados, há limpeza para a nossa lepra. Jesus, o sangue de Jesus é o único que pode nos purificar de todo o pecado e nos fazer transparentes. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é Ele que pode nos restaurar. Jesus Cristo, a nossa essência, a nossa vida. Jesus. E para finalizar, no capítulo 31, fala que você deve se esforçar. E uma outra versão que a Ara fala: procurai com zelo. E nós estudamos aqui sobre a série de maturidade. E nós estudamos aqui também o início da série de Coríntios, fala que nós somos uma igreja que estamos edificando uma casa para Deus. Nós estamos aqui para edificar. O pastor Fernando pode nos dar um exemplo muito simples, que a maneira como eles construíram antes é a mesma maneira de hoje. Eles se aperfeiçoaram, não é? Ontem eu estava buscando um pouco sobre a informação de algumas tecnologias que eles estão fazendo hoje para a construção. Existe uma máquina que você joga dentro dela e ela desenha no chão, ela vai andando e desenhando, vai fazendo mapeamento no chão, e aí a pessoa que vai construir só vai lá e coloca os blocos no lugar. A pessoa ali não tem o trabalho de ficar medindo mais, porque a máquina já faz isso, e ela já vai lá e faz. Agora tem também de concreto, aquela máquina 3D, aquela que faz a estrutura, né? Como é que chama? 3D, não é? Aquela que a gente manda imprimir o negócio, ele sai. 3D mesmo, né? Agora tem uma casa feita assim também. Você joga lá, e aí você coloca o concreto, e ele vai desenhando de acordo com o que você quer. E a casa é erguida. Depois você só vem fazendo pondo porcelanato, pintando, fazendo outra coisa, mas ele já vem colocando. Se esforcem para ter os melhores dons. Por que nós, que representamos a Cristo, que é o único que pode salvar a vida de alguém, por que nós não podemos aperfeiçoar aquilo que Ele nos deu? Esse é um convite, um desafio para você refletir e você aplicar na sua vida nessa semana. Se esforcem para viver os melhores dons. Se esforcem para que o seu dom, aquilo que o Senhor te deu, possa fazer com que o reino dele seja edificado. Se esforcem, leia mais, procure mais, ame mais a igreja. Desfrute mais daquilo que Ele tem, coma e beba da água e do pão que Ele nos oferece. Que nessa manhã você possa ser cheio do Espírito de Deus. Que você possa sair daqui transbordando de mais de Deus. E se você quer saber o melhor que você pode buscar de Deus, vem à noite. Fica a dica. Vem de noite. Vem, vamos ficar de pé? Gostaria que você, antes de beber água aqui, que você olhasse qual é o seu dom. Não vem falar comigo que você não tem dom não, porque você tem. Aqui falou de ajudar. Alguém ajuda alguém aqui? É um dos dons que ele falou aqui, correto? Ajudar alguém, liderar. Ajudar é um dom. Então todo mundo ajuda todo mundo. Então é um dom, isso é um dom. Aperfeiçoe esse dom, aperfeiçoe esse dom.
Se quer ajudar, a gente precisa de muito ajudante, irmão. A gente precisa de muito voluntário. Muito. Vem nos ajudar a construir e a edificar a igreja do Senhor. Então, se você tem esse dom, se você tem um dom, eu gostaria que você agora orasse pelo dom que você tem. Se você tem um dom de cantar, fala assim: Deus, eu quero cantar melhor. Não para que a minha voz cresça e sobressaia de todos, mas para que o seu nome seja glorificado e a sua casa seja edificada e as pessoas possam ser salvas. Deus, se eu tenho um dom de ajudar, Deus, eu quero ajudar melhor. Por que, Senhor? Porque se eu ajudar melhor, as pessoas vão conhecer Jesus através da minha ação. E eu quero, Senhor. Se é um dom, Senhor Jesus, de liderar, eu quero liderar melhor. Eu quero ler mais a palavra de Deus. Eu quero ajudar o meu liderado. Eu quero fazer mais com louvor. Porque não é para mim, é para a sua glória. E eu sei que se eu for melhor, todo o corpo de Cristo também ganha. Pai, nós estamos aqui nessa manhã orando a Ti. Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença. Desejamos beber mais da Sua água. Desejamos beber mais, Senhor Jesus, da água da vida. Aquela que causa transformação, Deus, de dentro para fora. Desejamos ser batizados pelo Teu Espírito. Nós descobrimos nessa manhã que o batismo, Pai, é transformação de dentro para fora. E nós desejamos isso nessa manhã. Desejamos, Pai, ser batizados por Ti. Desejamos ser transformados. Desejamos, Pai, ser aperfeiçoados em Ti, Jesus. Porque o Senhor é que dá a vida. E nós queremos, como igreja do Senhor, essa manhã, manifestar a Tua essência às pessoas que não conseguem ver a Ti. Nós queremos, Deus, falar bem da igreja do Senhor. Porque nós queremos ser, Deus, conhecidos como um povo escolhido, uma geração eleita, um povo separado para representar o Senhor aqui nessa terra. Pai, nós desejamos como igreja, Pai, amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar as pessoas, Pai, e revelar o Senhor, revelar quem o Senhor é através da igreja, Pai. Nós desejamos isso nessa manhã, beber mais da Sua água e honrar uns aos outros, porque nós somos corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então vai e volte às 18 horas. Que Deus te abençoe. Amém?